e de outros também. Quais são as outras correntes? Presidente, eu vou só fazer um resumo do meu voto. Eu votei pela realização de diligência, eu tenho feito isso no nosso gabinete, até mesmo porque a gente está recebendo muita comunicação da Eletrobras de atraso no pagamento por parte dos municípios. E eu vislumbro, assim como a conselheira Ana Raquel, de que muitas dessas comunicações a gente não precisaria estar recebendo como representação. Se a gente tiver que otimizar o trabalho do controle externo, bastaria uma recomendação conjunta, do meu ponto de vista, a todos os prefeitos municipais, alertando de que aquele valor referente à multa pelo atraso, ele, com o patrimônio dele, deve arcar sob pena de causar um dano ao erário municipal, né? Esse eu acho que seria o primeiro ponto. Eu não teria dificuldade nenhuma em aderir ao voto de Ana Raquel ou ao voto do conselheiro Anselmo, que é o padrão que a gente vem adotando aqui no tribunal. Tudo que a gente recebe de comunicação, admite como representação, né? E nosso gabinete começou a fazer uma provocação em muitas dessas comunicações, que no sentido de que muitas delas a gente pode ter um resultado muito mais efetivo sem gerar um volume gigantesco de processo para as diretorias de fiscalização municipal que efetivamente não tem perna, se a gente admite aquela comunicação, né, e manda juntar informação na prestação de contas para subsidiar em um momento posterior a análise da prestação de contas, né? Essa é uma linha que a gente pode seguir para otimizar os processos que chegam aqui no tribunal. Como era um entendimento da Câmara, era uma discussão que estava sendo travada bem interessante na Câmara, eu achei por bem manter a divergência com a finalidade de afetar essa divergência em razão da impossibilidade de extrair um voto médio e afetar o plenário e trazer para discussão todos os conselheiros da Corte e aí a gente obter um voto, né, que represente a maioria do colegiado. Mas de antemão a gente poderia sugerir o estabelecimento de valor de alçada, né, já que eu não vejo como razoável admitirmos como qualquer tipo de processo dívidas insignificantes. Mas quando a conselheira Ana Raquel traz esse valor de 180 milhões... Não, deixa eu só corrigir esse valor, porque realmente eu me errei eu achei... Eu posso dar um exemplo. 1.800.000 Eu posso dar um exemplo. Só de juros, fora correção, fora multa, enfim. Dá total corrigido 9 milhões. Eu tenho um voto aqui em processo, só para discussão, em que inicialmente, quando deu entrada, o valor somando multa, juros e correção era no montante de 405 mil. E quando eles informam a presidência, que a presidência circulariza os gabinetes, em 19 de junho de 2018, era um patamar de 1.034, somando essas três situações. Então, vai aqui até para discussão. O senhor Rodrigo tem toda a razão. O gestor pagar com seu patrimônio pessoal. Eu até fiz uma pergunta. Será que tem algum gestor que possa arcar? É uma coisa que vem perdurando. Acho que o tribunal, lembrando, não é aquela discussão de ser advogado de qualquer entidade pública ou particular, que tem até os meios para fazer aquela cobrança. Inclusive até suspendendo mesmo, com algumas ressalvas, mas suspendendo o fornecimento. Mas a rigor, aí o gestor, uma inércia, uma indolência em, talvez, acobertado por alguma outra situação que a gente aqui desconhece, ou achar que não pode ser alcançado em razão disso. O problema maior, eu já tive a oportunidade, tanto na época da Eletrobras e agora na Equatorial, o problema maior é que sempre existe uma liminar para não cortar. Existe uma liminar e vai passando de 4 em 4 anos para outra gestão, vai para outra gestão, e fica exatamente o problema agora.
eu tô prefeito agora, aí tem uma multa de 1.800.000 referente a 10 anos atrás. Aí eu vou pagar 1.800.000, aí fica um negócio complicado de cobrar. Mas cada gestor com seu cadinho de experiência. Mas veja só, eu acho que o apoio que ele está pedindo, obviamente que a gente só podia intervir no problema do não consumo, seria multa e juro, ficou bem claro com relação a isso. E o restante não. O problema, eles estão até, com a empresa privada é mais fácil, a pública é mais difícil, eles já disseram, rapaz, se esses caras quiserem pagar o principal, eu libero tudo. Entendeu? Ainda parcela. Eles querem uma solução que venha. O problema é que aí está o judiciário, quando o procurador é eficiente, ele vai em cima dizer o seguinte, olha, as escolas vão parar, tem o hospital, tem o posto de saúde, aí o juiz fica naquela pressão. É uma pressão que é difícil. Então, eles verem a fórmula até de tentar resolver. Zé, amigo, vamos fazer um parcelamento, a gente tira o juro e multa desse negócio, vamos tentar receber, porque o principal. Eu acredito que o interesse é de receber apenas o principal, porque às vezes prejuízo pouco é lucro. Esse prejuízo, entre aspas, já foi consumido principalmente da privatização, já foi absolvido lá para trás. O que eles querem agora é dar condição da pessoa vir pagando normalmente. Esse aí fazer um acordo de sei lá quantos meses para trás, eles aceitam esse tipo de... Ocorre que a empresa, quando encaminha esse relatório para a gente, ela não ajuda o controle externo, né? Ela traz a informação tudo num bolo, numa cesta só, e a gente não consegue identificar o que é referente ao exercício atual, que é o mais importante para que a gente possa identificar se ao final do exercício o gestor está dando de fato uma pedalada e deixando um endividamento mobiliário para aquela municipalidade, né? E até para poder ver se contabilmente ele está registrando aquela dívida em seu balanço geral, né? Então eu acho que essa informação nos é importante para esse tipo de análise, né? Para análise da contabilidade, análise do endividamento, se realmente está sendo retratado no balanço geral, e o controle externo poder exercer sua atividade, coibindo o pagamento pelo atual gestor, né, dos débitos referentes à sua gestão com a Eletrobras, o pagamento de multas e juros através da conta municipal, né? A sociedade arcar com essa falha por parte. Eu acho que são essas as grandes preocupações nesse tipo de processo. É uma operação de crédito. Lembrando que acaba sendo uma operação de crédito. Lembrando que a gente também tem competência em cima da irregularidade, porque a gente sabe que existe da inadimplência, da questão da ordem de pagamento, ou seja, o município vem há anos pagando outras despesas, deixando essa de lado, porque sabe que ele nunca vai deixar de ter, porque ele não é cortado por questões. Como Vossa Excelência falou, em relação a ser serviços necessários. Então, não apenas em cima do potencial dano ao erário, mas também o tribunal pode e deve, né, flagrante aqui a ilegalidade, e atuar com relação à ordem de pagamento, a ordem cronológica de pagamento. Agora, como eu falei, esse montante, com certeza, ele está aí há anos, né? Pode até uma boa parte estar prescrito. O procurador Rafael disse, mas o dano não prescreve. Mas não estou falando do dano, estou falando a prescrição do município com a Eletrobras, com a Equatorial. Só vai virar potencial dano aquilo que sobrar. O que sobrar, que não está prescrito, que for multa e juros, é um potencial dano ao erário. Então, tem muita coisa que a gente não conhece. A gente não conhece se de fato o valor é esse, como em um dos ofícios eu recebi informação de que há discussão na justiça se o valor é aquele ou não, né? De quem é a responsabilidade, por que não foi pago, se há algum ajuste, enfim. Eu achei que seria prudente o tribunal ter essas informações, e por isso que eu resolvi unificar os processos através de um ofício único, com a resposta, aí eu formalizo o processo ou não. Ou seja, nesse processo, por exemplo, que chegou a resposta de que essa questão está judicializada, eu nem acho que o tribunal deve atuar. Então, eu nem vou formalizar processo com relação a esse município.
Entendeu? Então, eu acho que é como diligenciar, mas de uma forma única cada município, e não dentro de cada processo. Porque eu tenho um processo aqui do município, sei lá, de Paripoeira, daqui a pouco vai chegar outro Paripoeira. Então, eu vou diligenciar de novo aquele município de Paripoeira. Então, ficam muitos processos, né, para a gente estar atuando, a gente até perde. E não se prolifera no gabinete, se prolifera no Ministério Público, se prolifera na diretoria, se prolifera aqui na sessão. Né? Então, a intenção foi nesse sentido, foi de não perder a oportunidade de evitar um potencial dano erário, mas também de diminuir essa proliferação de processos do equatorial. Eu já até acho que mesmo judicializado, a preocupação nossa permanece. Porque se vai pagar o principal mais a inadimplência, provavelmente quem vai pagar é o erário municipal, né? Provavelmente, é quem é suposição, argumentação. Lembrando que a gente tem também outros tipos de processos parecidos, como exemplo dos créditos consignados da própria Caixa Econômica, em que às vezes chega a informação para cá que está em aberto. Depois a Caixa comunica que foi quitado. Mas aí a gente pergunta, foi quitado como? Pagou-se o quê? Me discrimine o que é principal e os seus acessórios. E seus acessórios foram pagos como? É uma situação parecida com a que está discutida. Parece que a questão aqui é se o tribunal vai atuar dentro ou não de uma denúncia já recebida. O meu voto é no sentido que... Veja, eu não vejo aquilo como uma denúncia propriamente, eu vejo como uma comunicação ao tribunal, né? Comunicação de que há um atraso no pagamento, que há um débito por parte da prefeitura. Eu acho que essa informação ela é fundamental para o tribunal, para quando da análise da prestação de contas, a verificação, o cruzamento das informações contábeis, para ver se aquele valor está sendo lançado corretamente pela municipalidade. Né? Eu, como já que todos sabem, eu divido nesse ponto, porque como aí está a presunção de um dano, e dependendo do valor, presumidamente dano alto, eu entendo que o procedimento do tribunal seria se receber representação barra denúncia, porque aparentemente esse é o instrumento que nós temos para atuar de forma calçada, eu entendo assim, e que essas verificações todas sejam feitas dentro da denúncia, até para ver se ela vai adiante ou se arquiva. Eu acho que uma recomendação, no sentido de recomendar ao gestor que não efetue o pagamento daquele valor correspondente a juros, multa, através de recursos do município, eu acho que surte o efeito do controle externo e a partir daí a gente monitora, né? A partir daí a gente monitoraria e aplicaria ou abriria eventual representação caso chegue a comunicação de que, de fato, o gestor estaria efetuando o pagamento dessa multa, desses juros, com recursos do município correspondente. Mas será que isso... O atraso por si só talvez seja, nesse momento, uma precipitação. Mas isso não funcionaria ou honoraria apenas o gestor atual, porque provavelmente não foi ele, acredito eu, que deu aso a esse quantitativo. A gente tem que trabalhar de forma... A gente está falando por gestão. Compartimento. Né? Agora, a gente precisa receber essa informação da Equatorial, a informação com a precisão, né? Tanto é que nas minhas diligências eu solicito que ele informe o período, porque ele traz um consolidado. Cada ofício eles mandam um consolidado, mas eu peço para que eles destrinchem por exercício financeiro, para que a gente possa fazer a avaliação, inclusive de competência jurisdicional na corte, né? Eu não consigo ver se Acho que a gente fizer fazer isso através num procedimento em que os valores informados aqui, presumidamente, um dano ao erário. Mas o dano impossível dano ao erário quando houver o pagamento. Né? Sim, então... A gente tem aqui tutelar preventivamente esse dano. Porque recomendação, no meu sentir, comunicação que se guarde
quando vai se analisar as contas barras de governo ou gestão. Ainda assim, as situações ficam lá. Parece que a gente vai ficar a monitorar a ocorrência do dano, que uma hora pode acontecer, quando a gente deveria, eu acho que, dar a cada um a sua responsabilidade, por isso que vem se desenvolvendo no tempo. Essa é a função nossa, não é da empresa que está cobrando? Não, eu estou falando da inadimplência, na inadimplência apenas, porque mesmo judicializada, ok, está judicializado, o município é obrigado a pagar, pagou o principal só se lá na decisão, olha, a empresa abriu mão dos acessórios, aí não vai acontecer essa responsabilização, mas pagando, eu tenho ligeira ou a quase certeza que isso não vai sair do patrimônio do gestor particular dele, para ser redundante. É provável. É difícil. É por isso que eu entendo que o instrumento, por isso que tem 3, não são bem divergentes, mas é uma questão do instrumento e do momento, né? Eu entendo, na verdade, que dentro de uma peça nossa de apuração, inclusive do período aqui, como é bienal, cada gestor tem a condição de fazer essa análise dos seus jurisdicionados. 2019, 20, 17, 18 e assim, cada um teria essa condição de acompanhar, monitorar, por que o atraso, por que não foi pago, alguma razão específica. Numa administração pública, toda aquela situação razoável, não é, posso considerar, a gente não vai simplesmente punir ou sancionar por punir e sancionar. Aí, considerar o porquê. Se tiver os elementos de consideração por parte do tribunal, a gente vai agir conforme eles sejam apresentados. Eu ainda acho que a gente deve ser mais rigoroso na análise dos requisitos de admissibilidade. A gente tem admitido representação sem qualquer prova aqui, né? Sem qualquer indicação de prova. E o colegiado, quando recebe uma comunicação de irregularidade, ele é um primeiro grande filtro do tribunal para também evitar que a gente venha se debruçar sobre questões que não tenham plausibilidade ou que sejam inúteis, ou que, né, enfim, se há uma sobrecarga de processo nas diretorias, eu também nos coloco como responsáveis, porque a gente tem uma tendência de admitir tudo que chega ao tribunal, né? Tem um receio muito grande de mandar arquivar, ou de dar outro tipo de procedimento que não o de representação. Então, esse caso da Eletrobras, atual Equatorial, me parece que seria muito mais efetivo a gente expedir um alerta de responsabilização com base na Lei de Responsabilidade Fiscal, ou expedir uma recomendação aos gestores atuais de que ele deve arcar pessoalmente com qualquer multa decorrente do atraso no pagamento dessas faturas de energia, né? Do que a gente simplesmente abrir uma representação e não termos pernas para... Conselheiro, como colocaria isso no papel com relação ao gestor atual? Ele, por exemplo, o atual ele está pagando, ou atrasou, ele está pagando, vai pagar, vamos dizer que ele paga até do bolso dele, uma multa que veio. E para trás, vamos dizer, fez um acordo, vai pagar. Como é que ele vai fazer? Ele se vou tirar do meu? Não, ele não é responsável pelo atraso que foi do dele. E para trás, como é que ele faria? Ele não é responsável. Tá? Sim, mas agora ele está na sessão, ele vai fazer um acordo. Ele vai fazer um acordo. Repara só, eu estou colocando exatamente para a gente raciocinar. Ele vai fazer o acordo no judiciário, aqui, ou lá, sei lá onde foi. Vamos fazer qualquer cobrança de juro que não seja da gestão dele. Como é que ele iria pagar isso? Mas ele tem a responsabilidade de fazer, que ele está na cadeira naquele momento. Ele vai chegar e dizer, ó, entendeu? Eu não sei como é que a gente ia falar isso e responsabilizá-lo. A dificuldade do para trás.
O dele não, o que está no dele é dele. Agora o para trás é muito... Eu não consegui ainda raciocinar uma forma de poder. Excelência, entendeu? Na normatização do tribunal, diz que até um eventual arquivamento de processo de representação e denúncia deve ter uma apuração preliminar, mas já acolhida a representação ou denúncia. Mesmo que ela não vá para frente, né? É o que está normatizado. Mas é como o conselheiro Rodrigo falou, isso aqui não é uma representação, não vem formalizado como uma representação, nem como denúncia. Isso aqui é uma folha da Eletrobras, uma lista de inadimplência. Basicamente, a única coisa que é tabela com a lista dos inadimplentes. Não, nesse aspecto está certo, mas vamos lá. Nós recebemos representações do Fórum de Combate à Corrupção, recebemos representação do Fundeb. A Eletrobras estava nos comunicando que tem um dano em potencial de R$1 milhão naquele município. Não, aí é uma representação ou uma denúncia? Não é? Se a considerar a representação e denúncia, parece que a única diferença que tem nossa lá é pessoa física / pessoa jurídica, né? Princípio, a única diferença seria a gente tem um atraso, representação, né? Um atraso no pagamento, a gente não tem uma ilegalidade, a gente tem um descumprimento contratual, né? A violação à lei, ela é indireta, né? Mas é uma violação contratual que não é causa de admissibilidade como representação. Mas é uma potencialidade, né? Bom, aí a gente está temendo que haja um dano, né? Como é que a gente sequer pode abrir representação quando não há dano, quando não há ilegalidade? A gente não pode abrir representação. Mas a gente não abre representação se houver dano, a gente abre para apurar se há ou não. Mas está claro que não há dano. Está claro quando ele traz Mas tem a potencialidade, mas a potencialidade não é causa. A gente pode atuar de outra forma, através de recomendações, através de alertas de responsabilização, né? Eu não vejo, particularmente com a devida vênia, como sendo causa de abertura de representação. A gente tutelando o interesse público, o erário, sobretudo municipal, eu vejo que tem que ter um instrumento adequado dentro do qual se faça a verificação, se faça o controle, se faça o monitoramento, apesar de eu falar isso aqui, de forma até a técnica dos instrumentos não estão normatizados aqui dentro do tribunal, né? A gente fala até uma forma de acompanhamento mesmo, mas de verificação e de estar atento a essa potencialidade danosa, excelência. Eu acho que a gente só pode, desculpe, Rodrigo, mas eu acho que uma forma da gente aferir e ter a certeza se houve o dano erário, a gente, como eles estão comunicando a gente solicitar a comunicação desses pagamentos, o acordo que venha sido feito. Ou seja, por quê? Porque se ele pagou, vamos dizer que ele pagou com o TED ou cheque, não sei ainda como é que estão fazendo, com a conta do município, a gente sabe, foi o valor acima do que foi consumido, incluindo juro ou multa ou qualquer coisa, você constatou que houve um dano ao erário. Porque se o dinheiro saiu da conta, e essa informação a empresa de energia ela tem condição de fornecer. Como foi pago? Como foi paga a conta? Qual é o principal e qual foi o que é o juro? Isso, através de uma correspondência, alguma coisa, ela pode fornecer. E aí a gente tem a certeza do que a gente não está, né, em potencial perigo de ter. Ele realmente aconteceu. Porque a gente tem condição de ver quanto saiu o dinheiro, quanto era o principal e quanto foi cobrado. É uma fórmula que essa aí a gente pode amadurecer e dizer, olha, a gente está recebendo isso aqui, ou até com a proposta que manda isso aqui, para não ficar uma coisa consolidada, semestral, uma coisa só, para não ficar um volume enorme. A gente criar algumas regras. A gente precisa racionalizar, porque toda comunicação é aberta um processo de representação, processo. Muitas vezes com período coincidente com o relator anterior, mas indo para relatores diversos, né? Então a gente precisa melhor pensar aqui no tribunal e racionalizar a solução que a gente vai dar em termos de controle externo. Se for
o caso, presidente, eu posso pedir vista dos autos. A gente coletivamente encontrar a melhor solução para juntar todos os processos da Equatorial. Todas as cobranças da Equatorial, todo o relatório de inadimplência da Equatorial, né? E a partir daí a gente apresentar uma solução para o colegiado que possa tanto racionalizar esses inúmeros processos que estão tramitando no nosso tribunal. Inclusive tem representações do Ministério Público de Contas, né? Inúmeras representações do Ministério Público de Contas. E a gente não tem o controle Senhor presidente, da totalidade. Conselheiro Fernando. naturalmente fica muito evidente que a preocupação desta Corte de Contas é com a preservação do patrimônio público, porque nós estamos discutindo se a questão apenas dos acessórios da conta, entendeu? Porque não nos cabe outra discussão. E aí eu começo aqui a fazer uma reflexão diante de tudo que nós estamos aqui debatendo. Nós estamos gastando aqui quase 1 hora com essa discussão para chegarmos aqui ao entendimento. O entendimento, na verdade, é uma provocação se nós arquivaríamos, se nós atuaríamos, de alguma forma. De que forma atuaríamos, essas coisas todas. Eu vejo o seguinte, senhor presidente, nós não temos aqui no tribunal nenhuma outra, pelo menos eu desconheço, nenhuma outra denúncia, nenhum outro pedido de arrego, que me parece às vezes até não vem mais da forma que vem, me parece mais uma solicitação de que o tribunal intervenha, porque não vem sobre denúncia, não vem sobre representação, vem uma lista, como foi dito aí. Eu não me recordo do tribunal ter recebido nenhuma outra lista da Casal, que é o prestador de serviço continuado aos municípios. Eu não me recordo de ter visto aqui algum tipo de uma telefonia qualquer, dessas que existem tantas aí, que presta serviço para os municípios. E deve ter o mesmo problema. E também nunca vi a companhia de energia, depois de receber, vir prestar um esclarecimento ao tribunal. Olha, o ente lá pagou a maior, pagou esses acessórios da dívida com recursos públicos. Ele nunca vem dizer isso, nem vem. Ele quer receber. E está utilizando também aqui esta Corte de Contas como uma forma de facilitar o recebimento dele lá no determinado gestor, determinado município. Nós estamos aqui debatendo um assunto que o que nós queremos saber é o seguinte: há dano erário, não há, mas nós temos, com a devida vênia, mecanismo de nós reunirmos aqui com a inteligência e a intelectualidade dos nossos técnicos, dos demais aqui, e verificar esse caminho. O que eu quero ver, presidente, é se nós vamos ficar aqui recebendo essa enxurrada de informação, autuando isso como uma denúncia ou representação, porque precisa ser feito de alguma forma, e nós estamos gastando aqui um precioso tempo. Portanto, nós precisamos ver de forma objetiva se nós vamos acatar ou não vamos abrir, porque tem uma demanda aqui na mesa. Nós estamos buscando uma solução, nós temos uma demanda. Portanto, nesse momento, senhor presidente, eu estou assim convencido que nós deveremos arquivar essas denúncias e encontrar as soluções de como é que nós vamos atuar para a preservação dos recursos públicos. E não ficar aqui graciosamente gastando um tempo danado para saber se é Equatorial, se é fulano, se é, como é que diz, Eletrobras e tudo mais. De forma que eu acho pelo arquivamento, acompanhando Vossa Excelência, conselheiro. E como nós temos feito na Câmara. Não tá sendo admitido mais esse procedimento de abrir esses processos. De forma que, para dar essa minha contribuição de forma objetiva, e não me furto, senhores conselheiros, de dedicar também um pouco do meu tempo para nós encontrarmos um caminho pelas prestações de contas, pelo envio de alguma informação, de algum pedido, porque nós temos, como disse a conselheira, a obrigação da prestação da ordem cronológica, dos débitos. Isso tudo são mecanismos do tribunal atuar e não ficar privilegiando essa discussão da fornecedora de energia
porque é uma das fornecedoras só. Os demais não se utiliza do tribunal para gastar o nosso precioso tempo. De forma que, pelo arquivamento como voto, e só antecipando, inclusive, o meu entendimento. Conselheiro Alberto, deixa eu falar. Senhor presidente, senhor conselheiro, olha, eu venho também pensando bastante tempo nisso, né? Você já votou, tá? E o que eu observo é que os instrumentos tradicionais que nós temos, seja o Tribunal de Contas, seja até a Justiça, né, são demandas individuais, né, eles às vezes não conseguem dar a vazão para quando é um problema generalizado, digamos, uma demanda coletiva. Isso aí se viu em Brumadinho, se viu em, né, Mariana, isso aí se viu tudinho. Pois bem, eu vejo um exemplo muito bom que o Ministério Público Estadual nos deu, quando ele atuou de uma forma, digamos assim, coletiva, né, e proativa com relação àquela questão dos lixões. E por que esta corte não poderia fazer algo similar? O que é que eu quero dizer? A presidência desta corte chamar para reunião a AMA, juntamente com seus prefeitos, e essa empresa, porque é um serviço público realmente essencial, né? Para ver se, inclusive, porque há essa sinalização de dispensar juros e multa e tudo. Então, o que é que acontece? Caso viesse a ter um acordão, vamos dizer assim, né? Sendo positivo nesse termo, cairia por terra dano, tudo isso, entendeu? E estaria resolvido, ou pelo menos equacionado, essa questão, entendeu? Eu acho que o tribunal tem a chance de mostrar sua liderança proativa numa questão dessa. E, contextualmente, sobrestaríamos todos os processos que tem de energia, após essa possível solução, e vou ser positivo. Caso haja uma solução positiva, teríamos todo o quê? Perda de objeto desse processo, entendeu? É assim como eu penso e eu sugiro às vossas excelências, nós atuarmos, entendeu? Não só individualmente, processo a processo, porque isso não tem. Não. A sugestão é de que o Tribunal de Contas, por meio do seu presidente, liderar uma reunião com a AMA e com a empresa de energia para equacionar tudo isso aí de forma coletiva. Mas e esse processo? Então, sobrestariam todos nós. Eu tenho um sobrestado também. Processo como esse, inclusive aguardando decisão aqui. Não é? Lembra que eu sobrestei aguardando. Seria mas um termo de ajustamento de gestão equivalente, exatamente. Entendeu? Eu acho que é exemplo que o Ministério Público Estadual fez com os lixões, que não existe mais lixões. O Né? Ministério Público de Contas, Eu acho isso. Salvo engano, tem feito termos de ajustamento de gestão com os prefeitos para que eles se comprometam a custear com recursos próprios o débito proveniente do exercício dele. Né? Salvo engano, tem termos de ajustamento, doutor. E há essa possibilidade do Ministério Público de Contas fazer termo de gestão. O Ministério Público Estadual, eu entendo, está normatizado. Mas o termo de ajustamento de gestão... Se a gente não cumprir, o que vai fazer o tribunal? Vai mandar executar o termo de gestão inexistente em qualquer normativo legal? Não, acho que tem mais lá a recomendação. A gente vai com o Ministério Público Estadual, os táxis. Mas eu acho que nós mesmos não temos competência, eu acho que mesmo se interpretássemos a LINDB ali com essa possibilidade, nós não teríamos a competência para isso ali. Eu acho a ideia do conselheiro Alberto excelente, mas eu acho que ela deveria vir junto com o arquivamento dos processos. Assim, eu não vejo muito sentido em sobrestar os processos se vai ser tomada outra medida para atuar nessas questões. Vão continuar aí uma série de processos, mas pendentes por quê? Eu sugiro, presidente, que a gente defina primeiro competência. A gente tem que definir primeiro competência. Né? Certamente eu devo ter processo de representação da Equatorial referente a esses municípios relacionados a período anterior. Né? Muito certamente eu devo ter. Então, a gente primeiro precisa definir competência e eu sugeriria que o competente seja
o gestor da atualidade, né, abrangendo todo o período pretérito, conforme competência que a gente já define aqui no colegiado. Né, Esse já está definido. Mas Todos os vai processos ser que vêm de vários anos, quem for o mais recente, ele fica com todos. Pois é. Mas tudo que é contínuo no tempo, daqui a pouco altera Perfeito. o relator. Aí ele atrai. Entendeu? Ele atrai? Não, aí a competência ela fica perpétua, né? É perpetuar-se. Vai vir um novo biênio. Aí os processos vão para outra pessoa. Mas então, não era eu a relatora? Entendeu? Aí. Então, ou fixa, ou vai sendo mudado. Vai não gerar tem um como. grande tumulto se a gente não fixar Por isso que a gente precisa atuar um critério. junto com eles, de fato. Então, com licença. Então, respondendo. Rapaz, eu acho que a gente devia, minha sugestão, é juntar esses processos todos sem relatoria. Se houver alguma dúvida, a gente pega, nesse caso específico da Equatorial, pode sortear um relator e ficar com todos. E a gente decidir, essa decisão, ela faz se for arquivamento, o que for arquivamento, se for esse termo de ajuste, essa colocação que foi feita, mas aí teria estar todos os processos reunidos, o que está no Ministério, tudo junto, e a gente definir isso, porque seria rápido, prático e resolveria o problema de relatoria e de tudo. Por quê? Porque a proposta do relatório vai ter que ser aprovada pelo Pleno, entendeu? Você fazia isso, juntava todos os processos e a gente teria uma decisão única, ou arquivamento, como foi proposto, o Fernando já votou, ou o que for, ou se vai fazer um termo de ajuste de gestão. Mas ficaria, se não colocar, e é um caso específico, eu acho que não dá para ficar assim todo solto, vários relatores, aquilo ali. Eu acho que a gente já teve, e eu não estou lembrado porque faz tempo, mas a gente já teve, a Rosa, não sei se você lembra, Rosa, que a gente teve um caso no passado, vê se você consegue me lembrar, que a gente fez um sorteio e tinha um caso que ia centralizando na mão de um gestor. Eu não estou lembrado o que foi, há muito tempo, acho que só você que estava aqui. Mas eu acho que é uma proposta, tem uma solução no sentido da gente ter praticidade. Conselheira Rosa. Presidente e caros colegas, eu entendo, é uma discussão que realmente traz muitos pensamentos, mas para o momento está posta os processos e o voto de conselheira Raquel está em discussão. No meu entendimento, eu acompanho o pensamento da conselheira relatora, e porque todas as sugestões apresentadas, elas, a meu entendimento, a meu ver nesse momento, carecem de uma definição nesse momento, nesse instante que está os processos está em discussão e para votação. Meu entendimento, acompanhando, já antecipando meu voto, acompanhando a conselheira Raquel, e que há uma necessidade realmente de se refletir a respeito dos demais, com relação a concentrar num relator só. Eu acho que vai sobrecarregar alguém, eu acho que depois que o entendimento ficar unificado, cada um dos relatores em seus próprios suas próprias competências regionais com seus municípios terão a mesma manifestação com relação aos seus, já que o pensamento está unificado, cada um com os que tiver vai se manifestar no mesmo posicionamento e fica mais tranquilo para todos. Mas no momento meu pensamento é acompanhando o voto trazido pela conselheira Raquel. Então, eu acho que a conselheira Rosa, veja só, se a gente decidir pelo arquivamento, o que for decidido, aí ele já vai ser arquivado todo que está na mão, independente do relator. Não é só arquivamento. Não, meu voto é pelo arquivamento. Só pelo arquivamento. E abertura de procedimento. Não, é só arquivamento. Ela só comunica para dar ciência. Monocraticamente no gabinete dela. Eu acho que essa votação, eu acho que é boa a ideia, porque a gente define, quem está com ele na mão já sabe que a decisão do Pleno
Foi de arquivamento. Se for arquivamento, que for ficar. Resolveu o problema de todo mundo. Eu acho temeroso, mas foi feita a maioria. Vamos pela maioria, que é o colegiado. Então, vamos colocar isso em votação, então a gente vai ficar o dia todo. Eu mantenho meu posicionamento. Então, a proposta da conselheira Raquel, já votou o conselheiro Fernando, Não sei conselheira se o Rosa, Rodrigo vai Raquel, aderir. conselheiro Rodrigo, adere, vou manter o seu. Presidente, eu acho que a gente não deve abrir como representação, até mesmo porque não se trata de representação. Mas também eu acho temerário, concordo com o conselheiro Anselmo, a gente simplesmente descartar essas informações. São informações que a gente precisa ter no tribunal para análise de prestação de contas e para monitorar ou para forçar um termo de ajustamento de gestão futuro ou emitir um alerta de responsabilização referente à necessidade de ser pago, não com recursos públicos, os valores de multa e juros. Né? Então, Vossa Excelência, peraí, eu queria vou só fazer uma exigir o pergunta. arquivamento. Se o arquivamento, Vossa Excelência pode sugerir para ela de fazer esse comunicado, ela até vem fazendo, ela vem solicitando algumas diligências. Você pedindo alguns documentos. Nenhuma, apenas eu busquei essas informações em um processo, Em processo. um ofício único, né? Então, Daí daquela data para trás. Exatamente. Então, ela está pelo arquivamento e aí Vossa Excelência, se quiser fazer alguma sugestão a ela, faça. Não, o arquivamento, o processo morreu. Sim, morreria, mas com relação ao que o problema não vai morrer. O problema não vai morrer. Ela não vai morrer. Então, mas se a gente tomou a decisão que esses processos eles serão automaticamente que chegarem aqui vão ser arquivados. A decisão nossa foi essa e vai ficar arquivado. Todos que chegarem aqui, eles já ficam arquivados. Né? Não, A maioria foi feita. presidente, não necessariamente, é como eu entendo. Se novos processos, se novo... Se ocorreu efetivo dano, e houver uma nova manifestação, trazendo elementos que nos trazendo outros nos traga chateamento a obrigatoriedade de atuar e com as informações trazidas, eles não serão simplesmente arquivados, por óbvio, é o meu entendimento. Não, mas deixa eu explicar melhor. Quando eu falei do arquivamento da decisão aqui, seriam dos termos como está mandando a Equatorial, dizendo o seguinte, você está o débito de fulano, ciclano. Esse nós não temos que avaliar. Esses processos ficariam todos arquivados. Agora, como Vossa Excelência... Se vier como consulta, se vier como representação, com os requisitos que eles carecem para serem recebidos como tal. Ou até então, se os ofícios que chegarem, eu entender que existem indícios que devam ser transformados, que devam ser apurados, por ofício a gente pode... Claro. Mas está na discricionalidade do próprio relator. Isso. Se ele recebe e vê que alguma coisa precisa ser autuado realmente como uma representação, submete-se com as evidências ao Perfeito. pleno, Se houver ou à outra Câmara. evidência que caracterize o mandando... você entenda que ali necessita. Agora, essa formatação que está vindo, é isso que a gente está querendo votar essa formatação. Essa está pelo arquivamento. Entendeu? Então, o conselheiro Rodrigo continua com a... Isso forçará, senhor presidente, para dar uma última contribuição, até a própria empresa, hoje Equatorial, modificar. Melhor apresentar o recurso dela de outra forma, ao Tribunal de Contas. E Mas também, isso não seria um mero formalismo? e também O receio que eu tenho é de que isso não se torne um mero formalismo. A gente, por uma mera formalidade, mandar arquivar. Veja, eu estou vencendo a questão formal. Eu acho que não é caso de representação, não é caso, mas são informações essenciais para a gente, para inúmeros outros juízos de valor. Né? Eu acho que esse processo ele deve tramitar como não como representação. E a partir do momento em que a gente venha colher essas informações referentes a passivo, a gente avaliar se converte em representação ou não. Deixa eu pensar, outra sugestão, vou fazer, Vossa Excelência. Dentro dessa proposta do conselheiro Rodrigo, fazer o seguinte, já que, veja só, se a proposta não é o arquivamento, se a gente quer apurar na frente, então fazer o seguinte, que esses processos, eles fiquem sobrechados junto à prestação de conta. Para na hora da prestação de conta você apurar. Aí é a única forma da gente rever. Lembrando que em prestação de contas a gente não faz nenhum tipo de avaliação com relação à gestão. Pois eu acho difícil essa apuração. Nenhuma. A única coisa que você poderia verificar é se está na contabilidade ou não. Mas assim, nós não temos contas de gestão. presidente, Vai juntar na prestação de contas para quê? Bom. Entendeu? Tem que já funcionar. Eu acho... Deixa a conselheira Rosa. E eu,
nosso entendimento não exclui a atuação de ofício do tribunal, em virtude das notícias já chegadas, que se tome providências no sentido, se atue no sentido, como mesmo sugeriu o conselheiro Alberto, no sentido de um contato com a instituição que representa os municípios, pelo tribunal, para tratar do assunto e saber que caminhamentos dar, saber providências tomar, já que o conhecimento já está nessa linha está meu voto. E eu acho que a gente voto, poderia, inclusive, definir agora de fazer isso. Exatamente. Né, pelo não arquivamento, pela manutenção desses processos de obtenção de informações adicionais, né, até para que a gente possa, em um momento futuro, avaliar se é o caso de converter em representação, se é o caso de firmar termo de ajustamento de gestão, mas a gente precisa, acima de tudo, diante dessa balbúrdia procedimental, desses inúmeros processos tratando sobre essa dúvida, essa dívida, fixar uma competência, né? Fixar uma competência não só para o exercício atual, mas para todos os processos que estão tramitando nesta casa sem uma solução, né, inclusive nas diretorias, buscando o pagamento dos atrasados, senhor presidente. Conselheiro Rodrigo, você poderia delinear um pouco melhor o seu voto, assim, porque eu não acho que seja uma má ideia, eu só não estou entendendo exatamente como é que a coisa vai ser feita, ou seja, os processos que estão no gabinete, nos nossos gabinetes, esses processos que estão aqui pautados, qual vai ser a decisão sobre eles, por exemplo, que estão aqui em pauta? Ele vai ser sobrestado, é isso? Na prática. Esses processos eu não arquivaria, nem admitiria como uma representação. Bom, faria o que com isso? Solicitaria informações preliminares à Equatorial, para que ela nos informasse aquilo que a gente precisa saber. Consolidado, né, o débito total dos exercícios anteriores, o débito por exercício financeiro, né, para que a gente possa individualizar responsabilidades, né, o débito pelo exercício financeiro atual, né. A partir daí, eu acho que a gente pode emitir alertas de responsabilização quanto, isso não há discordância, aparentemente, no colegiado, quanto à necessidade de ser pago através não do erário municipal, tá? Agora, de ordem prática, muito provavelmente eu devo ter no meu gabinete representação envolvendo os municípios da sua relatoria atual. Muito provavelmente o consolidado abrange também o período que eu estou apurando lá atrás. Então a minha ideia é, todos os meus processos da sua relatoria eu mandaria, mesmo se tratando do período anterior, para Vossa Excelência. Quem tivesse processo da minha relatoria atual, não sei se eu estou me fazendo compreender. Tá sim, o problema é a dificuldade para fazer isso, a dificuldade é essa. Mas eu acho que é muito mais tumulto cada um, em cada processo desse, tomar uma providência. Não, se os processos estão vindo da mesma forma, na minha cabeça funciona diferente. Na minha cabeça funciona o seguinte, se o processo dela exatamente o objeto é o mesmo que está na mão de todos, a decisão do pleno ela é unânime, cara. Quando ela decidir aqui, ela está decidindo por todos. Porque o objeto é o mesmo. Só que o processo anterior ele vai continuar tramitando, né? Não, se a gente resolvendo aqui, pelo arquivamento, esse arquivo a gente vai passar alguma correspondência, ou ele, como foi bem dito aqui, eles vão pensar uma fórmula de apresentar o questionamento de uma forma diferente, com dados diferentes que a gente possa apurar, mas da forma que está vindo, da forma que está posto em todas as relatorias, uma decisão aqui nossa, ela é para todos, ela está fechada. Ok, então eu vou simplificar, eu vou aderir ao voto da conselheira Ana Raquel, mandar arquivar e encaminhar comunicação à Eletrobras para que ela nos encaminhe essa informação de forma detalhada para que a gente possa exercer o controle externo. Exato. Agora, era bom a gente fazer uma correspondência única. Isso, deixa eu fazer uma correspondência única. Deixa eu fazer uma sugestão. Com relação a esses processos, o voto é pelo arquivamento. Isso.
Mas eu acho que a gente poderia decidir, nessa mesma sessão, em o tribunal, através da presidência, fazer uma convocação com a Eletrobras, para sentar aqui e a gente definir os procedimentos com relação a todos os municípios, entendeu? Então, assim, a gente tomaria 2 decisões: o arquivamento desses processos que se proliferam, que, como bem disse o conselheiro Rodrigo, ele deve ter do mesmo município nos gabinetes dele. Não faz sentido eu mandar um a um diligenciado, porque eu tenho do mesmo município uns 3 aqui, então eu vou diligenciar para a Eletrobras a respeito dos 3 municípios. Então, acho que deveria ser realmente pelo arquivamento. E a gente decide, em uma outra decisão, de tomar esse tipo de atitude com relação à Eletrobras. Não, eu acho que a gente pode, mas a decisão daqui do arquivamento, a minha proposta é arquivar todos que estão aqui. Daí a gente chamava a Eletrobras, agora Equatorial, para que a gente possa sentar com eles e criar um outro critério, tudo bem. Os que já estão aqui, a gente, até pelo volume, a gente teria que tomar uma decisão definitiva. Por quê? Porque vai ser mais prático. Tira processos que estão aí na mão de todo mundo, rodando, não vai andar. Então a decisão da gente aqui, ela seria, Raquel, ela seria única com relação ao arquivamento de todos que estão aqui. Não quer dizer que, paralelamente, isso eu me comprometo, de marcar uma reunião com a presença de todos os conselheiros, até o presidente da companhia, e dizer isso que a gente está conversando aqui, e ele traçar como ele que podia sugerir, para a gente poder efetivamente ter como fiscalizar. Mas quando o senhor fala de todos que estão aqui no tribunal. É porque aqui porque o objeto é o mesmo. Vai unificar o entendimento. Unificar o entendimento. Claro. Unifica o entendimento. Para as câmaras. Unificar esses processos, eles, na verdade, eles são. A competência deles é nas câmaras. Sim, mas ele está no pleno que é maior. Aí o pleno vai definir tudo. Não, vai unificar. Mas assim, o meu voto é os dois processos. Aí talvez isso aí tivesse. Arquivamento de Eu todos. só posso votar nesses, né? Sim, vai votar, mas eu estou. tudo. O que a gente está votando aí, se o pleno chegou à conclusão que pelo arquivamento, todos que estão na mão de todo mundo têm que arquivar. Só não tem o nome, mas Onde a gente vai avançar é depois. Ok? Então vamos pegar os votos, fica mais fácil. Aqui estão pelo arquivamento 3 da relatora. O Rodrigo aderiu ao arquivamento? Eu aderi. Aderiu ao arquivamento. Presidente, a gente vai seguir essa tendência nos demais. Isso. Todos que estão aqui no tribunal. E aí eu me comprometo de hoje mesmo fazer uma correspondência para a Eletrobras, marcando um dia. E a AMA, né? E a AMA presente. Pode ser a AMA também, Sim, junto. Toda uma AMA também. Só tirando uma dúvida para deixar bem claro, né, que a gente deixe claro, esses processos são todos de informações da Equatorial, mas nós temos também representações do Ministério Público de contas a respeito do mesmo assunto. Mas então a gente está fechando a questão. Objeto. É o mesmo objeto, vai ficar Até a mesmo caminho de instrução arquivamento. já, inclusive, né? Então pronto. Conselheiro Rodrigo. Conselheiro Selma. Eu acho temeroso, temerário, mantenho meu voto e sou vencido, Excelência. Conselheiro Alberto. Eu não voto nesse caso, porque Não vota. a conselheira está votando. Então, aprovado pelo arquivamento, todos os processos, quem estiverem com eles, Ministério Público, os relatores, fica aprovado que esses processos que estão com esse mesmo objeto, eles serão pelo arquivamento. E a presidência vai fazer uma correspondência ao presidente e da AMA, o presidente da Eletrobras, definido uma data, que aí aqui no tribunal, que a gente possa participar, expor o problema e ver como é que a gente evolui daqui para frente. Isso. Ok? Ótimo. Senhor presidente, tenho mais um processo. Não deu certo, conselheiro. Não deu certo. Não, é outra coisa. Não, é outra coisa. É outra coisa. É mais um processo que foi para a Câmara, para os senhores verem como o grupo é unido lá na segunda Câmara. O negócio lá não é fácil, não, é difícil. É mais um processo que nós não conseguimos obter maioria. Então, eu trouxe um voto, o conselheiro Rodrigo teve uma outra posição, aliás, eu trouxe uma proposta de decisão que foi aderida pelo conselheiro Alberto e conselheiro Rodrigo teve uma outra e conselheiro Anselmo teve uma outra. Então, 5 minutos. Posso suspender a... 5 minutos. Pronto. Jesus. Professor Raquel, me explica agora aqui. Qual o número? Qual foi o meu voto? Qual o número?